Olá, quanto tempo não apareço por aqui? Hoje vamos falar de um assunto que na verdade é a continuação do último vídeo sobre os venenos, né? O título de hoje são os ressentimentos. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho a nossa imaginação. Vamos fazer alguns exercícios. O primeiro exercício é você imaginar ou você se lembrar de alguma situação em que você se sentiu humilhado por alguma situação perante alguém. Pensou? Ok. O segundo exercício é agora você vai imaginar, visualizar ou tentar se recordar de algum relacionamento afetivo que você teve em que você ficasse muito enciumado, em que aquela pessoa te deixasse absolutamente num estado de ciúmes. Pensou aí? Mais uma vez, agora você vai imaginar alguma situação ou um animal que te deixasse paralisado de medo. Tenho certeza que você pensou em alguma coisa. Muito bem. Agora, o exercício é analisar cada sensação que você teve ao pensar em cada uma dessas situações. O que você sentiu emocionalmente e fisicamente também? Fisicamente. Às vezes a gente tem essas sensações de forma física. E eu tenho certeza que nenhuma dessas três sensações, ou mais de três, né, para algumas pessoas, tenha sido agradável. Não foi? Foram situações muito incômodas. E como eu já falei, inclusive fisicamente incômodas. Um arrepio na hora do medo, um frio no estômago, né? Um aperto no peito na hora da humilhação, um aperto no estômago, um enrubescer das bochechas na hora da humilhação, porque aí vem acompanhado a vergonha e vários outros sentimentos, né? Acontece que o que aconteceu agora nesse exercício? O nosso cérebro, ele não diferencia o real do imaginado. Ele não diferencia. Então, todas as vezes que a gente pensa nessas situações, o nosso cérebro se ativa como se estivéssemos passando novamente por aquela situação. Todas as sensações voltam no corpo. E como o cérebro se ativa nesse momento, o nosso corpo todo se ativa também, com essa sensação. Então, quando a gente aciona essas memórias, a gente está literalmente revivendo aquela situação. A gente está revisitando aquelas sensações, aquelas percepções, aquela interpretação do que aconteceu naquele momento. Então, todas as sensações, todas as emoções daquele momento, elas voltam à tona. E quando isso acontece de uma forma repetitiva, se todo dia nós estamos pensando numa situação desagradável da semana passada, próximo, né? Se todos os dias nós estamos pensando numa situação do mês passado, do ano passado, de 5, de 10 anos atrás. Todas as vezes que a gente pensa novamente nessa situação, a gente revisita todas essas emoções. E nesse momento, o cérebro se ativando, a quantidade de hormônios do estresse que é jogado na nossa corrente sanguínea e, por conseguinte, no nosso organismo, é a mesma quantidade. Então, quando a gente está revisitando todo aquele lugar de dor, de humilhação, de medo, de ira, de ciúme, a gente está
literalmente envenenando o nosso organismo por causa dessa quantidade de hormônios do estresse, né? E esse revisitar de sentimentos é o que a gente chama de ressentimento. Então, absolutamente natural, naquele momento que está acontecendo aquela situação, você sentir e passar o dia chateado com aquilo. Mas quando aquela situação já se resolveu, a gente continuar revisitando aquele lugar não é saudável. Porque o que a gente precisa entender é que quem causou aquela situação na gente, ela não está sentindo junto com a gente. A gente está sentindo sozinho. A gente está ressentido sozinho. Porque aquela pessoa talvez nem lembre mais, ou para ela nem fez a menor diferença, não é? E se foi uma situação desagradável que aconteceu, uma situação que nos causou, sei lá, medo, a situação ela é o que é, ela aconteceu. E a gente precisa ir para frente. Entender aquela situação, ressignificar aquela situação e ir para frente. Não ficar morando naquilo ali, né? Porque aquela frase que eu sempre digo, ok, a emoção ela é absolutamente funcional na nossa vida. Ela precisa acontecer. Não existe essa questão de controlar a emoção. Não, a emoção ela vem, ela vai acontecer, seja ela qual for. Mas a gente não precisa estacionar nela. A gente não pode deixar que ela simplesmente tome conta da nossa vida. Não é saudável, né? Então, lembrando o tema que eu falei da última vez, os venenos. A gente precisa saber que esse veneno a gente toma sozinho. E quando a gente toma esse veneno, quando a gente revive essas emoções que são importantes, mas que são de baixa vibração, porque dentro do espectro vibracional, elas são de baixa vibração, por isso nós não podemos ficar estacionados nela, não é? A nossa humanidade nos faz senti-las. Tudo bem, todas elas são absolutamente funcionais na nossa vida, mas a gente não pode ficar morando nesta frequência vibratória, que é o que vai nos enfraquecer, é o que vai enfraquecer nossa imunidade e é o que vai cada vez mais enfraquecendo a imunidade, fazendo essa descarga hormonal de estresse no nosso sistema, ele vai adoecer. E nós precisamos, à medida do possível, sermos pessoas saudáveis, claro que nos alimentando bem, praticando exercícios físicos, indo regularmente ao médico, mas o que nós podemos fazer por nós, o que nós podemos tornar a nossa vida psíquica, a nossa vida emocional o mais saudável possível, a gente deve fazer. É a nossa parte. Porque é aí que está a nossa o nosso único projeto de vida aqui nesse planeta é a nossa própria vida, é a nossa própria evolução. Por mais que a gente tenha filhos, você tem o filho, você coloca o filho no mundo, mas o filho ele vai ter o projeto de vida dele, que é evoluir por si. Você tem um certo tempo para cuidar daquele ser, mas ele vai caminhar com as pernas dele, ele vai escolher o caminho dele. Então, o nosso projeto nesse planeta, nosso projeto de vida, é cuidar da gente, cuidar do físico, fazendo todas essas coisas que a gente já sabe, cuidar do emocional, cuidar do espiritual, porque até a OMS, hoje a Organização Mundial de Saúde, diz que um ser humano ele só está saudável se integralmente ele está. E espiritual aqui, a espiritualidade aqui, eu não estou dizendo uma religião ou outra, espiritualidade e religião, elas são duas coisas próximas, elas podem estar juntas, mas elas não necessariamente precisam estar. Existem muitas pessoas espiritualizadas que não têm religião. E existem muitas pessoas que falam muito da religião, mas que não são espiritualizadas. E óbvio, existe o caminho do meio, que é o ideal, pessoas espiritualizadas que lidam juntamente com a religião.
Então, a espiritualidade aqui, a espiritualidade que a OMS fala, não é necessariamente escolher uma religião. Pode ser? Pode ser. Se no seu coração, se no seu íntimo, aquilo vai te elevar vibracionalmente, maravilha. Mas se não for o seu caminho, existem 1000 outras formas de se escolher espiritualidade. Tem gente que se sente espiritualmente feliz estando no meio da natureza. E é maravilhoso, porque ali ela já está fazendo todo um equilíbrio, todo um equilíbrio energético mesmo, né? Nesse contato com a natureza, com a água, com as árvores, com os animais. Existem outras formas, existem pessoas que olham para o céu e se sentem espiritualizadas. E cada um tem o seu caminho, mas integralmente este é o nosso papel. O nosso projeto de vida é nada mais, nada menos do que nós mesmos. Nossa, mas isso soa egoísta. Não soa. Não soa porque quando a gente cuida bem da gente, a gente consegue ajudar quem precisa da gente. Quando a gente não cuida da gente, a gente vai cuidar do outro como uma obrigação, porque a gente está se abandonando para cuidar do outro. E aí, por trás disso, vem lá no fundinho uma dívida, como se essa pessoa, eu deixei a minha vida, a gente pode até não expressar isso, né? Mas a gente lá no fundo, a gente vai estar sentindo, eu deixei a minha vida para cuidar da sua vida. Então a gente precisa se cuidar, a gente precisa se priorizar. E a partir disso, a gente vai estar apto, a gente vai aceitar cuidar do outro com mais amorosidade, inclusive, sem que seja uma obrigação. E algumas filosofias, religiosas ou não, né, falam muito do desapego. O desapego é exatamente isso. A gente não precisa, voltando ao ressentimento, né? O desapego, ele é soltar aquilo, aquela situação, soltar aquele sentimento que me faz mal. As pessoas falam assim, mas eu não posso, porque se eu perdoar eu vou ter que conviver com a pessoa. Não. Quando existe o perdão, e eu já falei isso tempos atrás, o perdão, na verdade, é para destravar, é para soltar o nó que existe entre eu e aquele ser. Eu desapego dele. Existe até um youtuber que fala bastante que quando eu amo, eu não amo 24 horas. Eu não fico pensando naquele amor 24 horas. Mas quando eu odeio 24 horas. Aquela pessoa, ela não sai da minha cabeça, ela não sai de dentro de mim. Então, o perdão não é para eu conviver com aquele ser, é para me livrar daquele sentimento, daquele laço, daquele nó. Não é um laço, é um nó que me prende aquele outro ser, aquela situação, né? Então, o desapego. E aí existem religiões que falam, o budismo fala, o espiritismo fala, o hinduísmo fala, como outras filosofias, como o estoicismo, cita muito isso. Ela, exatamente isso, desapega, deixa pra lá. Mas aquela pessoa me causou mal, sim, e ela tem a responsabilidade dela de lidar com as ações dela. Da mesma forma que nós temos de lidar com as nossas ações, não é? Então, é importante que a gente tenha essa clareza de que o ressentimento é sentir tudo de novo. E aquele sentir não nos é agradável. E se não nos é agradável, para que a gente vai continuar alimentando esse cão, né? Existe aquela história do cão, existe o cão das boas ações, das boas emoções, existe o cão das emoções ruins, né? Qual que vai ser o que vai tomar conta? O que a gente alimentar, né? Então, tentem alimentar o que é saudável para você.
certo? E cortar essa ligação kármica, né? A gente não precisa levar para uma outra vida, para quem acredita que haverá outras vidas, isso, e nem precisa ficar num estado mental que leve a gente para baixo, né? A ideia é a gente sempre tentar manter uma frequência vibratória mais positiva. É o que faz muito bem pra gente. Tá certo? Então aqui é um convite pra gente se livrar dos ressentimentos que nos prendem. E vamos agora fazer um exercício de respiração para interiorizar essa reflexão de agora. Então podem fechar os olhos, sentar com a coluna ereta. Puxa o ar devagar. Solta lentamente. Puxa mais uma vez o ar. Lento. Solta o ar devagar. Puxa mais uma vez. Solta. Nesse momento, vai relaxando o rosto. Deixa as pálpebras fechadas bem leves. Solta a mandíbula, relaxa. Relaxa as bochechas. Relaxa o pescoço. Solta os ombros, deixa eles caírem. Relaxa os braços, cotovelos, antebraços, punhos, solta as mãos. Relaxa o peito, relaxa o abdômen. Solta as costas, região torácica, região lombar, solta o quadril, relaxa, solta a musculatura das coxas. Solta joelhos, solta as panturrilhas, tornozelos, pés. E visualize cada vez que você inspirar naturalmente, pontinhos de luz entrando pelas narinas. É o prana. Prana é energia vital que vem de toda fonte natural. Sol, o ar, as plantas, a água. Imagine que todas essas bolinhas entram e ao expirar elas se espalham por todo o corpo. Inspira, entra
espalham por todo o seu corpo. Inspira, elas entram pela narina, soltando o ar, elas se expandem pelo corpo, toma conta de cada célula. Continue a visualização. Você se sente mais preenchido com essa energia natural, vital, com o corpo todo inundado com toda essa vitalidade, energizado, renovado, ressignificando todos os pensamentos, sentimentos que nos foram apresentados na reflexão de hoje. Aos poucos, vá mexendo os dedos dos pés, das mãos, vai ouvindo a minha voz mais alta. Ainda de olhos fechados, vai prestando atenção em tudo que está ao seu redor, ouvindo os sons. Com as mãos juntas à frente do peito, em forma de oração, devagar abra os olhos. E assim termina a nossa reflexão e a nossa interiorização de hoje. Espero vocês na próxima.